Olá, tudo bom? Eu sou a Letícia Cabreira, sou gerente de comunicação na Gol Linhas Aéreas. Estou aqui para falar um pouquinho de alguns cases, né? Algumas ações que a gente trabalha, algumas frentes que a gente trabalha na Gol e que foi muito importante nesse momento de crise, de pandemia, que foram essenciais para a gente seguir nessa travessia, né? Na Gol a gente diz que a gente está fazendo a travessia de um deserto. Eu acho que quem está acompanhando essa crise pôde perceber que o setor da aviação foi o primeiro e, se não, o mais afetado. Aqui na Gol a gente teve um grande desafio, né, para conseguir enfrentar essa crise e vem enfrentando por conta da baixa demanda, né? A gente sofreu muito, acho que em abril de 2020 a gente tinha uma média, antes da crise, uma média de 800 voos diários e da noite para o dia a gente passou a operar com 50 voos diários que a gente chamou de malha essencial, né? Para simplesmente conectar o país e não deixar com que a aviação parasse. Então, foi realmente muito drástico. Com isso, a gente teve que tomar várias medidas administrativas, internas, que foram difíceis, e a gente vem aí nesse meio tempo, vocês estão sentindo a primeira onda, a segunda onda, isso tem abala direto a questão da nossa demanda, enfim. E aí, como que a gente mantém um time engajado em meio a uma grande pandemia, né, onde todo mundo tem muitos receios sobre saúde, segurança, né? Seus familiares muitos estão ficando muito tempo em casa, existe uma angústia, e além disso, a gente está potencialmente num setor que está mais abalado, que foi mais atingido. Falando rapidamente, a gente é guiado, assim, estudando, vendo muitas palestras no mercado, existe a grande pergunta, né, de você trabalha pelo quê, né? E as pessoas trazem, você trabalha pelo propósito, você trabalha pelo reconhecimento ou você trabalha por recompensa? E na minha opinião, ninguém trabalha por um só, né? Eu acho que as pessoas, a grande maioria, buscam equilíbrio entre esses três pilares. Claro que algumas pessoas talvez vão pesar mais um propósito da empresa que esteja alinhado ao meu propósito, ou eu para mim é muito mais recompensa no final do dia, quanto a minha remuneração, por exemplo, vai fazer diferença, mas ter um equilíbrio entre os três que eu acho que é o mais comum e que as pessoas estão buscando hoje em dia. E isso está muito ligado à cultura da empresa, né? Tem culturas que são mais fortalecidas em relação ao seu propósito, outras em reconhecimento e outras em recompensa. Então, tá aí o fit, né, de você achar o seu com a empresa. Mas trabalhando esses três pilares, que mesmo que uma empresa como a Gol, que foca muito no seu propósito, né, de ser a primeira para todos, que é o propósito da Gol, é muito importante também a gente trabalhar o reconhecimento e a recompensa desses colaboradores. Então, desde o início, quando iniciou a crise, a gente parou para olhar para esses três pilares e começou a pensar como que a gente poderia fortalecer esses três pilares nesse momento, né? E o propósito foi o nosso principal, assim, desde o nosso propósito de manter a aviação, né? O nosso propósito de manter a gente é a primeira para todos, então o quanto era importante manter todos embarcados para finalizar essa travessia, o quanto era importante a gente trabalhar o bem-estar dessas pessoas, né, de que a gente queria que todos eles se sentissem bem, que estivessem bem, que estivessem se cuidando, a questão da saúde, enfim, tudo relacionado ao propósito, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu e vem conseguindo fazer ações muito bacanas de reconhecimento e de recompensa também, né, por mais que, como muitos sabem, a aviação ainda está com reduções de jornadas e salários para a gente conseguir enfrentar esse momento de crise, mas ao mesmo tempo a gente tem outras formas de recompensa que a gente vem trabalhando também com ações internas, isso é super importante. Na Gol, nós somos em 15 mil colaboradores, então existe um desafio muito grande para manter esses 15 mil colaboradores informados e engajados, né, que é nesse desafio que a gente tem de mantê-los engajados em meio à crise. E são 15 mil colaboradores, né, de diferentes perfis,
e espalhados geograficamente pelo Brasil e bases internacionais, né? Então, a gente tem pessoal de tripulação, que é o pessoal de voo, né, pilotos e comissários. A gente tem o pessoal de aeroportos espalhados pelo Brasil inteiro, assim como a gente tem a manutenção, que é espalhado pelo Brasil inteiro também dentro quase da pista desse aeroporto. A gente tem administrativos, que todos passaram para modelo home office. Nós temos teleoperadores, né, call center, que já trabalhavam no modelo teletrabalho, então já estavam nesse modelo em casa. A gente tem cargas, que é a GoLog. Então, assim, são perfis muito distintos de colaboradores espalhados geograficamente. Como é que a gente chega com toda essa informação e engajamento para esse público? Eu sempre faço uma analogia com o marketing, porque eu tive muitos anos de trabalho, até a minha maior parte de carreira foi em marketing. Eu sempre faço essa analogia. Quando a gente faz uma campanha de marketing, existe, né, o setor de marketing de uma empresa que contrata uma agência que faz um plano, né, conforme o desafio que você tem. Você faz um plano de mídia, veicula em TV, rádio, jornal, internet, ações com influenciadores, divulga e consegue, né, pelo menos fazer com que a sua campanha, o seu objetivo, chegue até o público final. Quando se trata de uma comunicação interna, você é praticamente 360, assim, muitas comunicações internas, você pode ter agência ou não, né, você pode fazer a sua estratégia dentro, ou você pode ser uma agência que te apoia nessa estratégia, porém, o veículo de comunicação é você mesmo, né, não existe um veículo, eu estipulo, né, faço meu plano de mídia em TV, em rádio, jornal e tá tudo certo. Não, você é seu próprio veículo de comunicação. Então, você tem que criar os canais internos. E quando eu comecei a trabalhar com comunicação interna, e me dei conta disso e que isso era o mais importante. Não adianta eu ter uma grande campanha, uma grande ação de engajamento, se a informação não chega até o colaborador. E aí é um grande passo, eu acho que as empresas precisam e têm focado nisso, fazer com que a informação, assim, ter certeza que a informação chega, né? E aí, claro, depois toda a estratégia. E aí, nos últimos anos, antes da pandemia, eu digo que foi a sorte que a gente teve em relação a isso. A gente já vinha estudando em novos canais de comunicação e no final de 2019 a gente implementou uma rede social interna, que foi a nossa salvação em meio à crise, assim, porque da noite para o dia a gente já estava com um bom engajamento nessa rede social, a gente foi bem ousado nessa transição, de passar, a gente trabalhava no modelo de intranet, e a gente teve 3 meses aí para fazer a rodagem. A gente desligou a intranet em 3 meses depois do lançamento, então a gente realmente foi mais ousado, mas quando entrou a crise, a gente já estava mais ou menos em 70% do público dentro da ferramenta quando iniciou a crise, que a gente teve muita informação para passar para o colaborador, né, porque a gente foi muito afetado. Realmente entrou basicamente 100% da empresa. Hoje a gente tem 98% dos colaboradores ativos na plataforma. Desses 98, 90, 94, dependendo do mês, são ativos mensalmente. Então, realmente, todos os colaboradores migraram. Foi quando os líderes precisavam estar muito próximo dos seus times, e também aderiram à ferramenta. Hoje a gente tem uma liderança super atuante dentro da ferramenta, fazendo vídeo, posts, lives, enfim. Então, o que hoje o nosso recurso maior para trabalhar esses 3 pilares muito importantes para o engajamento da empresa, do propósito, reconhecimento e recompensa, é a nossa rede social interna, que se tornou o nosso principal canal de comunicação. A questão da inclusão digital, né, no início desse projeto foi algo bem discutido, assim, porque existiam dúvidas, né, como a gente tem perfis de colaboradores bem distintos, não só relacionado à diversidade, de limitação, de acesso, até a questão de idade, por exemplo. A gente tem um programa na Gol, que é Experiência na Bagagem, que a gente faz contratação de pessoas com mais de 50 anos, que a gente sabe que é um público que alguns têm mais dificuldades nessa questão digital. A gente optou por uma ferramenta que já é muito similar, né, essa ferramenta, ela é uma ferramenta de rede social externa, onde a grande maioria da população já utiliza, e ela tem uma versão para o corporativo. Então, a gente optou por uma ferramenta que já era usual para a grande maioria dos colaboradores, eles já sabiam utilizar a ferramenta, e aí quando a gente lançou, a gente passou a orientação
mais de quais seriam os conteúdos para postar. A gente não precisou ensinar como utilizar a ferramenta, mas sim quais seriam qual seria o comportamento dentro da ferramenta, né? Algumas pessoas tiveram, mas assim, foi basicamente zero, assim, sabe? A gente acabou essa utilização de fazer posts, de publicar, de interagir, ficou muito fácil. A gente, no início, porque a gente sabia que era mais complicado a pessoa baixar o app, acessar via app, a gente, no início, fez muita transição via e-mail. Então, quando a gente lançava uma campanha, a gente usava o e-mail como ativador da campanha e não como entrega de conteúdo. Então, o colaborador vai ler um comunicado do presidente, que hoje é dentro dessa ferramenta, a gente solta como se fosse um e-mail marketing, o colaborador clica, às vezes ele nem percebe que ele mudou de ambiente, né? Se ele tem o aplicativo, ele simplesmente clica, abre o aplicativo, às vezes ele nem viu que abriu o aplicativo, né? Então, a tecnologia torna o acesso mais fácil, né? Porque antes a nossa intranet era muito complicada, tinha que, cada vez que logar, digitar senha, ela era responsiva, mas ela não era tão friendly, ela era mais difícil. Então, a migração para uma nova rede social interna facilitou a questão, porque ela é mais intuitiva do que a nossa intranet anterior. Então, inclusive, ela deu mais acesso. Além disso, essa ferramenta, ela tem facilidades, por exemplo, até com a questão internacional, né? A gente tem línguas diferentes dentro da empresa e essa ferramenta, ela faz tradução automática, né? Eu posso colocar um conteúdo em português e a pessoa que estiver na Argentina vai ler em espanhol. Ela faz essa tradução automática. E a gente consegue também gerar legendas nos vídeos automáticos, porque antes, cada vídeo a gente tinha que legendar e cada edição de vídeo, para quem faz essas produções, quanto mais a gente tiver incluir legenda, muitas edições, acaba atrasando. E às vezes o conteúdo é muito rápido, né? Aconteceu alguma ação específica que a gente precisa, às vezes, divulgar em 1 hora e meia, né? É muito rápido hoje em dia a informação. E hoje a gente consegue gravar um vídeo, um depoimento, editar no próprio aplicativo de celular, quando é necessário, quando não precisa desenvolvimento de grandes produções, e a gente coloca a legenda na própria ferramenta, então é automático. Facilitou até essa questão de acesso quando a gente fala de diversidade. Outro ponto, acho que super importante, né, que a gente sentiu na crise é o quanto foi importante criatividade e a gente sair da zona de conforto e se reinventar. Eu acho que as grandes empresas foram surpreendidas, né, para cortes de orçamento, rever fornecedores, né, a gente, como empresa aérea que está sofrendo, a gente está passando muito por isso. A gente seguiu, claro, com os nossos grandes fornecedores, né? A gente precisa de uma rede social interna, a gente segue com a agência para essas grandes campanhas que necessitam de um planejamento maior, de um engajamento, mas a gente teve que se reinventar e produzir muita coisa internamente que antes a gente fazia com fornecedores. Então, eu e meu time, a gente acabou indo atrás, né, de equipamentos simples, né, mas gravando vídeos de celular, vídeos de depoimentos dos nossos executivos, de celular, com microfone lapela, fazendo edições em aplicativos, a gente tem teleprompter com aplicativo de celular, tudo isso para a gente conseguir, principalmente com uma rede social interna, para a gente conseguir entregar a comunicação de uma forma muito rápida, né? Então, antes que a gente precisava fazer um e-mail com texto, hoje eu consigo fazer um vídeo em 1 hora, né? Se caso tenha algum assunto que eu precise ter uma comunicação mais humanizada, mais olho no olho, por mais que seja digital, um vídeo faz diferença de uma liderança. Então, a gente tem trabalhado muito isso, né, do autodesenvolvimento do próprio time na questão, né, de sair um pouco mais das atividades e ir mais para a produção, ir mais para essa questão de criar conteúdo mesmo, né, e quanto isso foi importante, essa reinvenção, de a gente criar eventos internos 100% digitais e 100% internos, né, o quanto isso foi importante para a gente conseguir
entregar o que a gente precisava para o engajamento do time com base naqueles 3 pilares que a gente falou, né? Com isso, a gente conseguiu fazer grandes ações relacionadas aos nossos propósitos, a gente está conseguindo fazer grandes ações de reconhecimento para o nosso time e também trabalhando muito forte, né, o que a gente consegue na questão de recompensa. Então, acho que criatividade e reinvenção numa crise, eu digo que é o ponto-chave, né? A gente tem que sair da zona de conforto e rever tudo que a gente estava, a forma que a gente estava fazendo e seguir entregando com a mesma qualidade e com menos, que agora as empresas, né, estão tendo que apertar um pouco mais os cintos.